Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos, nossos votos de paz. O Centro Espírita Casa de Tiormindo, aqui da cidade de Salvador, completa hoje mais um aniversário. São mais de 3 décadas de trabalhos, de realizações, e por ocasião desse aniversário, o seu departamento doutrinário, na pessoa de Celso Seara, formulou o convite para que a gente possa apresentar uma mensagem, dar uma mensagem, em clima de festa, de comemoração, mas sobretudo de homenagem a essa instituição querida daqueles que residem nessa cidade de Salvador. Felicidade é um dos temas mais básicos do pensamento cultural, do pensamento filosófico, do pensamento humano. Ao olharmos para a tradição cultural e para o desenvolvimento do pensamento humano em todos os setores considerados, veremos sempre a preocupação em todas as épocas de tentar entender o que é felicidade e, sobretudo, almejá-la, buscá-la sofregamente, ansiosamente, quase que obsessivamente. A literatura é rica de conteúdo sobre felicidade. A poesia, as artes, a música em especial. Quantos temas, quantas abordagens girando em torno do assunto felicidade. E não é à toa. Se a gente remontar a tradição cultural mais antiga na história do desenvolvimento do pensamento humano, encontraremos a felicidade como sendo um dos temas mais importantes, um dos temas capitais da própria filosofia e do pensamento, das grandes construções intelectuais dos grandes pensadores. E não é à toa isso. Essa popularidade, essa valoração não é ao acaso. Porque depois do que é a vida e o que é a morte, tema basal da filosofia, após isso, eu não tenho dúvida de que a felicidade é o tema talvez mais abordado, é o tema mais visitado, é o tema mais ambicionado. E por que isso? Porque o ser humano sempre se preocupou em entender a felicidade e, sobretudo, viver a felicidade. Mas o que é realmente a felicidade? Felicidade é uma experiência que merece vários enfoques. Cada um dos pensadores, cada um dos autores, cada pensador que examina o problema tenta se preocupar em definir qual é o caráter, qual é a natureza, em que consiste a felicidade, a experiência da felicidade. Não é fácil e não se trata de uma opinião consensual. Em cada autor, em cada sistema filosófico, em cada abordagem teórica, nós temos um enfoque específico, um recorte a respeito do que é ser feliz, do que caracteriza a felicidade, e a felicidade é uma abstração tão difícil de definir que alguns filósofos mais pessimistas no mundo contemporâneo chegam a dizer que a felicidade é uma abstração, é uma utopia, é algo que não é sólido, é algo que não é legítimo, que não é verdadeiro, a ponto de chegarem a dizer que a condição humana real da criatura não comporta a noção de uma felicidade que na verdade não existe. Veja a que ponto nós chegamos de elucubração, de raciocínio, de discussão em torno do tema felicidade. Porque a felicidade, ela é caracterizada de acordo com cada época, de acordo com cada perspectiva cultural, de acordo com cada visão específica de mundo e de homem, que definiu de acordo com os parâmetros e a escala de valores específica de cada contexto, de cada contingência. Mas a grande preocupação da história da filosofia, preocupação essa que não é totalmente solucionada, ainda ao longo da história, nunca foi solucionada, foi completa, nunca foi esgotada, é tentar definir o que é felicidade em termos universais. Haveria alguma característica que pudesse definir uma felicidade absoluta, uma felicidade universal?
E há felicidade universal, e existe uma felicidade que é única e que é comum a todo ser humano. Essa é a preocupação, e essa sempre foi a preocupação de todas as escolas de filosofia, e até hoje não se conseguiu chegar a um consenso. Fica-se na relatividade da felicidade, e todos os autores que a abordam com a tentativa de definir de uma forma absoluta, acaba concluindo de maneira humilde, no seu ponto de vista, que a felicidade tem um aspecto sempre relativo, sempre limitado, sempre circunstanciado, e que aquela experiência ou aquela visão de felicidade não pode ser aplicada e imposta para todas as pessoas em um contexto universal. É assim que as grandes escolas de filosofia no passado se firmaram. Tradicionalmente, na Grécia Antiga, na Grécia de florescência filosófica, nós temos algumas escolas que se fundaram para tentar definir o que é a vida, qual é o sentido da vida, qual é o significado da vida humana e, sobretudo, também, especificamente, o que é ser feliz, em que consiste a felicidade. O hedonismo grego, por exemplo, que bebeu das teses filosóficas de Leucipo, Lucrécio e Demócrito, um romano e dois gregos, que estabeleceram no atomismo também um pensamento cultural da época que definia a vida como sendo o átomo, as moléculas materiais, que seria uma espécie de materialismo da época. O atomismo grego, que influenciou a escola hedonista, que pregava que a vida é o momento, é o prazer, é a existência momentânea, já que pode se desagregar e tudo aquilo que existe em termos de vida existe do ponto de vista sensível dentro do aparato sensorial e perceptivo da criatura. E que, quando os átomos desagregam, quando a vida se desaglutina, é natural que a vida morre e que há, naturalmente, o desaparecimento da consciência da existência. Essa noção, essa perspectiva, deu, portanto, a noção de felicidade como sendo o bem-estar sensorial, o bem-estar material. A vida seria o prazer das experiências sensoriais imediatas, o prazer do gozo, para me utilizar de uma expressão da psicanálise de Freud, que tanto Freud quanto Lacan utilizavam muito, essa experiência sensorial do gozo, que tem a ver com os apetites materiais, faz com que os indivíduos busquem o prazer e fujam do sofrimento. Aliás, novamente, eu estou me remetendo a um tópico da teoria freudiana, o princípio do prazer de Freud, que estabeleceu que o psiquismo tende a buscar o prazer e evitar a dor. Essa é a condição do ponto de vista material, biológico, fisiológico, sensorial da criatura, e é verdade. Do ponto de vista biológico basal, das necessidades mais básicas, o ser humano tende a buscar o prazer e a fugir da dor. E há três prazeres básicos do ponto de vista filosófico geral na criatura: o prazer do sono, o prazer do estômago e o prazer do sexo, da libido. Esses três prazeres formam aqueles três tipos de instintos basais que são oriundos do instinto de conservação da vida: reprodução, descanso, repouso e alimentação, como sendo consequência decorrentes do instinto básico de conservação da vida, que manteria, de alguma forma, a sobrevivência da espécie, o mecanismo biológico, animal, material, e naturalmente que essa ideia dos prazeres básicos que constituem a criatura humana deve nortear, de alguma forma, o indivíduo na escola hedonista. Viver o prazer, usufruir, desfrutar das sensações. Mas será que felicidade é apenas sensações? O corpo físico tem um limite. E esse limite não é tão elástico assim. O estômago tem um limite. E quando eu exorbito e me excedo, não apenas eu já não tenho prazer, mas como também eu passo mal, experimento dores. Portanto, o próprio prazer gerando dores. O sexo tem um limite. E o corpo biológico não aguenta ultrapassar esse limite. E, naturalmente, aqueles que vivem obsessivamente a serviço de uma compulsão sexual, muitas vezes, pelo corpo não atender e a mente continuar apelando para o prazer, apelam também para substâncias químicas, estimulantes, aditivas e até algumas drogas para poder propiciar a sensação de prazer que o corpo já não responde de maneira natural. E o prazer do sono
é um prazer de refazimento, de repouso muito válido. Mas também, será que isso significa felicidade, o prazer do repouso, que bloqueia a consciência? Como é que a gente pode definir felicidade como sendo sinônimo de bloqueio da consciência? Um prazer que o indivíduo nem tem consciência que está desfrutando, que o indivíduo apaga, um prazer que é excessivamente cultivado faz ele perder os referenciais, os valores e ficar desnorteado. Porque se o indivíduo dorme de maneira excessiva, ele não apenas desenvolve um amolentamento, uma preguiça, uma modorra, uma espécie de indiferença em relação à existência, uma espécie de amolentamento mesmo, uma espécie de insensibilidade, e quanto mais ele repousa, mais cansado e mais vontade ele tem de repousar. Não é assim que acontece? De maneira aqui excessiva? Essa experiência, portanto, essa experiência do amolentamento, essa experiência de repouso excessivo não pode configurar de maneira absoluta a felicidade. Ademais, a ideia da felicidade voltada para o prazer não se comporta de maneira legítima, não se adequa de maneira real na prática. Os indivíduos que vivem para as compulsões para o prazer quase sempre vivem desgastados, frustrados, ansiosos, insaciáveis, inquietos e insatisfeitos. Não dá para configurar o prazer nesse sentido. Vejamos, por exemplo, os grandes homens e mulheres, personalidades públicas, que viveram, por exemplo, para as orgias, os prazeres, e vejamos como eles são vazios, como eles vivem uma vida de depressão, de tédio. Se o prazer os levasse inevitavelmente à felicidade, deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo e não são. Então, não pode ser essa a experiência da felicidade, o amolentamento, o estômago, o prazer do estômago exclusivamente e o prazer da libido. Mas, para além disso, dizem os hedonistas que para eu viver o prazer, para experimentar, portanto, a experiência do prazer, eu preciso ter. E aí o hedonismo grego também descambou para uma cultura hedonista possessiva de ter, porque quando eu tenho, eu gozo o prazer, eu experimento, eu desfruto o prazer daquilo que eu tenho. Veio uma outra escola filosófica chamada cinismo grego. E o cinismo de Diógenes estabeleceu que a vida não é o prazer e não é a posse. Porque quanto mais eu quero viver o prazer, eu preciso de ter mais posse. Quanto mais posse eu tenho, mais eu vivo com medo de perder, mais eu vivo angustiado por não ter, mais eu vivo em função da posse que me escraviza. O possuidor que é possuído pela posse. Mas o cinismo grego estabelecia uma visão diferente. É necessário o contrário, não ter nada, se desprender, se despojar das coisas. Diógenes, o pai da escola, chegava a viver, segundo a tradição, com um tonel na barriga apenas, cobrindo as partes íntimas e nada mais. Ele dizia que o homem feliz não deveria ter nenhuma camisa. Essa era a ideia dele. Mas será que isso deu felicidade? Não deu. O cinismo grego não necessariamente produziu felicidade. Era uma doutrina interessante, mas não produziu. Afinal, se as pessoas que não tivessem nada ou que estivessem despojadas de tudo fossem felizes, as criaturas que estivessem na miséria, por exemplo, deveriam ser as pessoas mais bem-aventuradas e não são. Não são pessoas bem-aventuradas necessariamente. Quantos há que, embora não tenham, são possessivos pela não posse, como dizia o professor Humberto Roden. É aqueles que são possuidores da não posse. Humberto Roden dizia que há os possessivos pela posse, que são possuídos pela posse que possuem, e há também aqueles que são possuídos pela não posse. Isso é, são escravos daquilo que não têm e que gostariam de ter e que talvez nunca vão ter, nunca terão. Essa ideia, portanto, faz com que quanta gente que vive no meio da rua, que dorme ao relento, que é despojado de tudo, que está na miséria e vive revoltado pela não posse. Então, não é felicidade ou condição de felicidade exclusivamente ou automaticamente não ter nada.
porque há muita gente que não tem nada e é possessiva pela não posse. Então, não é, portanto, por aí. Surgiu uma outra escola filosófica chamada estoicismo grego. E o estoicismo grego apregoava que não é nem ter nem deixar de ter, é, na verdade, viver a experiência humana com uma coragem, como uma espécie de campo de batalha, onde se estabeleceria uma espécie de luta contra o sofrimento, porque a causa de tudo está no sofrimento. A vida, dizia o pai da escola estoica, Zenão de Cício, a vida é sofrimento. Ele, de alguma forma, estava repetindo, de alguma sorte, Buda, a vida é sofrimento. A vida é sofrimento, portanto, e toda experiência material é de sofrimento. O sofrimento faz parte da condição humana. E a gente está sempre sujeito às vicissitudes da vida humana. E a escola estoica fez até fama, não apenas na Grécia, mas também em Roma. Domício Nero, por exemplo, imperador, embora o seu comportamento bastante irregular, admirava a escola estoica a ponto de se consultar com Sêneca, que era um grande representante do estoicismo em Roma. Um dos seus escravos, Epafrodito, era discípulo de Sêneca e era também estoico. E a escola estoica estabelecia que era necessário viver em luta contra o sofrimento para estar bem. E é isso que resume a felicidade. Epafrodito, certa vez foi abordado por Nero, que era perverso, e que pegou o seu braço e começou a entortar, de tal forma que Epafrodito disse: Senhor, está entortando tanto que se continuar assim, vai quebrar. E de repente houve um estralo, crack. E Epafrodito apenas disse tranquilamente: viu, Senhor? Quebrou. Essa era a mentalidade do estoicismo grego, que também fez fama no Império Romano. A verdade, no entanto, é que essa filosofia estoica também redundou em fracasso. Os grandes estoicos muitas vezes não eram felizes. Eram pessoas angustiadas, amarguradas, que estavam sempre na expectativa de um sofrimento que deveria chegar. E isso não pode ser felicidade. Pelo contrário. Afinal, se a gente pode tentar evitar e antecipar sofrimentos materiais, não dá. É impossível evitar sofrimentos morais. Quem é que controla? Quem é que antecipa sofrimentos morais? Quem é que consegue, por exemplo, evitar uma dor moral, de uma calúnia, de uma traição, de uma situação moral constrangedora, de uma prova moral íntima do coração, de um rompimento amoroso, de um rompimento afetivo, social, de um dissabor, de uma ingratidão, de uma decepção? Isso, o estoicismo era impotente para alcançar. Ora, nós vemos, portanto, que o fracasso da escola estoica redundou em uma tensão e uma tristeza constante. Porque a vida material é feita de perdas. E não apenas sofrimentos materiais, perdas também simbólicas, morais. A psicanálise diz isso muito bem. Nós temos limites orgânicos, limites psíquicos. E a nossa vida é feita de perdas. Diz um grande pensador da psicanálise que quando a gente sai da infância, primeiro quando a gente nasce, a gente perdeu o grande oásis, entre aspas, segundo a psicanálise, do útero materno. Mais tarde, a gente perde a infância quando cresce, perde a juventude e a adolescência, perde vínculos afetivos, perde a ingenuidade, perde a disposição física, perde a vitalidade orgânica, perde a juventude. Toda a vida ao longo dos tempos, quando passa, vai sendo uma sucessão de perdas materiais, emocionais, simbólicas. Então, dizem alguns pensadores da filosofia mais contemporânea, a vida é uma coletânea de perdas. Schopenhauer chegava a dizer que a felicidade de hoje também é sofrimento, porque a felicidade de hoje vai dar um gosto na sua boca, uma sensação de bem-estar que vai gerar mais tarde saudade do bem-estar que se tinha e que não tem mais. E que ao experimentar esse bem-estar agora, esse bem-estar já é uma infelicidade amanhã, quando esse bem-estar faltar. Olha a experiência de Schopenhauer, a perspectiva de Schopenhauer e a perspectiva, portanto, desses filósofos pessimistas. Esses filósofos, portanto, esbarram nessa utopia da felicidade, a ponto de alguns psicanalistas e pensadores dizerem que a gente não deveria se preocupar muito com felicidade, mas com bem-estar. Afinal, esse conceito de felicidade talvez seja utópico, talvez seja impossível de alcançar, dizem eles. Ao lado deles, nós temos os sistemas religiosos, que ao longo dos tempos tentou também esquadrinhar para a criatura
o que seriam as características básicas da felicidade. E claro que nos sistemas religiosos, as características básicas da felicidade no mundo estaria atrelado a algum senso de transcendência, alguma experiência que sai do ego, que vai para fora de si, que vai para o divino, para Deus, para a espiritualidade ou para algo desse gênero. E estabeleceu, portanto, os sistemas religiosos para os sofrimentos que são inerentes, inevitáveis, que os filósofos já apontaram, não uma solução estoica, nem uma solução cínica do cinismo grego, mas uma solução metafísica espiritual, um consolo desta vida para que o indivíduo possa viver bem e melhor para a vida. E a depender do sistema religioso, não estou aqui examinando um sistema específico, mas a depender do sistema religioso, nós temos abordagens de maneira geral, aí abordando todos, de uma mudança de estilo de vida, uma mudança de visão de mundo, uma visão mais espiritual para viver bem nesse mundo. Apesar de que, de maneira geral, o discurso religioso ao longo da história era aguentar o sofrimento desse mundo para gozar de uma experiência feliz depois, que é a ideia de compensações espirituais. A ideia de compensações espirituais tem a ver com isso. A ideia de que Deus vai lhe compensar, Deus ou a espiritualidade vai lhe compensar em relação à experiência desse mundo, a depender de como você a vive, e você pode mudar a sua visão da experiência desse mundo, mas, sobretudo, aguardar em algo além do divino, já que não dá para solucionar ou eliminar toda sorte de sofrimentos desse mundo. É assim que nós vamos encontrar as teologias sempre fundamentadas na ideia de uma justiça divina. E aí que está o ponto essencial. A justiça divina é conceito básico do humano, do ponto de vista do pensamento religioso, para dar conta, porque ao olhar para os sofrimentos humanos, de duas uma, ou Deus existe, ou Deus não existe. Os filósofos materialistas vão fazer a seguinte dedução lógica. O mundo é ruim e Deus é bom, então alguma coisa está errada. Se o mundo é mau, o mundo é de sofrimento, e Deus é todo justiça, é todo bondade, então alguma coisa está errada, então é Deus que não existe. Essa era a conclusão dos grandes pensadores materialistas. A religião, de maneira geral, vai dizer de uma forma diferente. Vai estabelecer que se há injustiças no mundo e sofrimentos no mundo, há algum sentido para isso, que é de Deus, e que a gente não consegue compreender. E se há algum sentido para isso, esse sentido é divino e espiritual. Do contrário, não há sentido para a gente sofrer nesse mundo. Se não há alguma compensação, não dá para a gente compreender as anomalias desse mundo. Deve haver algum sentido espiritual. Do contrário, Deus não seria bom. E não haveria um sentido para uma justiça divina, para uma noção espiritual das coisas, não haveria razão. Ou Deus é infinitamente justo, ou Deus não é, porque o conceito de Deus é justamente alguém no grau máximo das perfeições, algo que tem atributos perfeitos. Se não é perfeito, já não é Deus. E se é Deus, tem que haver essa perfeição. Portanto, os sofrimentos da Terra, as experiências do mundo, devem ter alguma razão, algum sentido que escapa à compreensão do ser humano. Foi assim que concluíram os religiosos de todos os tempos, de todas as épocas, especialmente os mais intelectuais, da teologia, a ideia de uma justiça divina. Parêntese. O conceito de justiça é um conceito que vai nascendo ao longo do desenvolvimento social e antropológico na criatura, à medida que ela amadurece. Me parece que quando o homem primitivo começa a despertar para a razão, para o Homo sapiens, né, para o raciocínio lógico intelectual, nesse momento que ele começa a despertar, parece que o senso de justiça desperta quase que paralelamente, simultaneamente, à razão lógica matemática. Por quê? Porque a ideia de justiça tem a ver com equilibração. Então, algo que é injusto parece brotar na criatura, que é a consciência. A consciência que se manifesta, consciência espiritual do sujeito, que se manifesta em
períodos iniciais da sua evolução racional, mas em termos de justiça. Com senso de justiça. Por quê? Porque quando a gente vê, por exemplo, alguma coisa que é injusta, aquilo nos causa indignação. Porque a justiça tem a ver com igualdade, com equiparação, né? Então, se alguém chega e agride outrem, a gente fica com sentimento de justiça. Se alguém quebra a propriedade de alguém, um pertence de alguém, o que é que seria justo na nossa cabeça? A pessoa devolver, a pessoa pagar, a pessoa compensar. Olha a ideia de compensar, equilibrar, igual. Só que em épocas primárias, essa noção de justiça gerou o quê? Uma ideia mais de vingança por conta da predominância dos instintos. Então alguém que roubava era morto, era assassinado. Alguém que, mais tarde, que já é uma evolução da justiça, né? Alguém que roubava tinha sua mão decepada, né? A lei de Talião, do tal e qual, né? O Código de Hammurabi. Essa evolução do senso de justiça, que parece ter nascido a princípio na experiência humana, ao lado, quase que no mesmo momento que nasce a razão, nasce também o sentimento de justiça, ou o raciocínio da justiça, que vai sendo lapidado, elaborado, que vai sendo aprimorado ao longo dos tempos. Então, nós vemos, portanto, essa ideia, que é a ideia da justiça terrena que vai evoluindo para uma compreensão de justiça cada vez mais branda, mais aperfeiçoada, e, é claro, também a noção de uma justiça divina. À medida que a humanidade amadurece, a compreensão de uma justiça divina também vai amadurecendo. Por quê? Porque quando o homem é muito primitivo, a sua concepção do divino também é primitiva. Então os castigos ardentes, o inferno eterno, ou o céu de delícias, quase sempre a ideia de um céu que ninguém faz nada. Por quê? Porque os reis, as rainhas, os nobres não trabalhavam. O trabalho era coisa de escravo. Então o céu, o paraíso deveria ser de pessoas ociosas. Afinal, Deus, na concepção, especialmente do homem medieval, deveria ser um rei, que é o poder máximo, a referência humana máxima. Daí essa ideia. E por que o fogo? Porque talvez tinha a noção, a concepção em muitas culturas da morte pior possível ser a morte na fogueira. A morte, portanto, através das labaredas de fogo. É assim que nós vamos entender, portanto, a ideia de que mesmo em situações as mais primitivas do ponto de vista humano, havia a concepção do ser humano de alguma coisa associada a uma justiça, ou seja, uma compensação. Deve haver compensação para o tipo de vida que a gente tem aqui na Terra, para os sofrimentos, para o mal praticado e para o bem. Deve haver alguma ideia de mérito e demérito, e talvez isso também influenciou a ideia de justiça humana. O mérito pelas coisas que eu faço na sociedade e o demérito. Se eu cometo um crime, se eu cometo uma transgressão, eu sou, portanto, penalizado por aquilo, eu sou punido por aquilo. Só há punição se há responsabilidade e só há punição se há a noção de que o indivíduo poderia ter escolhido de maneira diferente. Porque, do contrário, se o indivíduo não poderia ter feito de maneira diferente aquele crime que ele cometeu, por que puni-lo se ele não tinha livre-arbítrio para agir diferente? Só há a ideia de punição de pena na justiça humana por isso. Porque é um reflexo da consciência espiritual do ser humano, que reflete as suas origens espirituais, de onde ele veio e para onde ele vai, a ideia de que há uma justiça, há uma equilibração, mas essa justiça divina está muito distante de ser compreendida por nós na sua integralidade. E é essa noção de justiça que estruturou sistemas religiosos na ideia de compensações, isso é, penas e felicidades futuras, penas e gozos futuros, e também, a partir dessa ideia, consolações no momento presente. Isso é, a noção de felicidade possível na experiência material e esperança futura após a experiência material. Foi isso que estruturou os sistemas da teologia de céu e inferno, as teologias de todos os sistemas religiosos. A ideia de que há uma justiça divina futura, uma justiça divina, aliás, presente, e essa justiça divina abarca o nosso futuro para explicar as anomalias do presente, as dificuldades do presente. E graças a essa ideia de justiça divina, nós temos também
a partir dela, a ideia de consolações para o futuro, ou melhor dizendo, consolações para o presente, para a vida material, em função de uma justiça divina, que abarca também o futuro, e esperanças futuras. Portanto, esperanças e consolações. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec não deixou de abordar essas questões especiais, que fez parte das grandes preocupações de filósofos a respeito da felicidade e infelicidade, e também de teólogos que tentaram também entender a felicidade humana a partir de uma experiência divina espiritual. A verdade, no entanto, é que essas noções, essa experiência de teologia religiosa, dos sistemas religiosos de uma maneira geral, fracassaram em boa parte. Por quê? Porque a explicação era uma explicação ingênua, quase sempre explicação sádica ou masoquista, de sofrer nesse mundo para que Deus abençoasse mais tarde. Uma noção de abominar o mundo material, que é feito de pecado, é feito de perdição, de tentação, para gozar o mundo espiritual. Portanto, espécie de negociação e de barganha. E também uma ideia de um Deus muito punitivo, um Deus mais punitivo do que a criatura humana. Essa teologia não apenas não confortou a criatura humana, não apenas não consolou boa parte da criatura humana, mas também não fez sentido em determinadas épocas, graças à mentalidade da humanidade que precisava daquela explicação mais punitiva, mais limitadora, mas ao longo do tempo e a longo prazo não conseguiu satisfazer a fome intelectual, mas sobretudo a sede de paz, de explicações, de consolação e de compreensão da criatura humana. É assim que nós vamos entender e nós vamos perceber a doutrina espírita através de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, não apenas examinando as grandes questões da humanidade, as questões que inquietam o espírito humano, provando a imortalidade da alma, provando aquilo que toda tese religiosa sempre asseverou, mas não conseguia provar, a imortalidade da alma. O Espiritismo confirma através da própria presença dos espíritos que voltam para dar o seu depoimento, para dar o seu relato. E mais do que isso, o Espiritismo vem explicar não apenas que a alma é imortal, mas vem explicar a partir não de teorias e de hipóteses, não de especulação intelectual, mas de fato, porque o próprio espírito, o mundo espiritual, os espíritos que vêm para dizer como estão, como se encontram, como estão em situações lá no mundo espiritual, após a morte, como se movimentam, fazendo um paralelo de como estão a partir do tipo de vida que levaram na experiência material, formando, portanto, uma teologia diferente, uma teologia que a alma não é salva por rituais exteriores, com todo respeito aos rituais exteriores, alguns muito bonitos, mas não vai ser eu me ajoelhar no chão que eu vou me elevar a Deus, porque não é o corpo que deve ficar ajoelhado, mas a alma, através das suas movimentações que modificam as suas paisagens interiores. O Espiritismo vem estabelecer uma teologia profunda que não é uma teologia do culto exterior, porque a humanidade ao longo dos tempos sempre gostou do culto exterior, do culto externo, do ritual, que é fácil. Mas o culto interior, o Espiritismo, através de Allan Kardec, graças ao depoimento dos próprios espíritos que dizem, veja como estou. E eu estou assim porque eu vivi isso e aquilo no mundo material. E a partir do relato que se multiplicou, que se repetiu dezenas, centenas e milhares de vezes Allan Kardec, ele pôde perceber que há uma correspondência, uma conexão entre o bem-estar, felicidade ou infelicidade, do espírito após a morte com o tipo de vida que ele levou na vida material. Confirmando as palavras de Jesus que foram ignoradas ao longo dos tempos, especialmente de religião dogmática, a cada um segundo suas obras. Essa mensagem indelével, essa afirmação do Cristo irretocável, essa colocação de Jesus que não abre espaço para dúvidas ou para interpretações dúbias, interpretações errôneas, a cada um segundo suas obras, tem a ver
com aquilo que eu construo por dentro, as obras que eu faço, aquilo que eu realizo em mim mesmo, é que vai me definir na vida espiritual confirmada pelos espíritos que se comunicaram, especialmente que se comunicaram a Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Que o movimento espírita, não obstante o período de quarentena, está comemorando nesse abril, comemorando o dia 18 de abril de 1857, quando a obra é lançada na cultura mundial, no cenário internacional. E a partir dali, como diz Joana de Ângeles, inicia a era do espírito imortal. Inicia. Não quer dizer que se concretizou. Inicia. Iniciaria, como diz Leon Denis, o espiritualismo moderno. Não o espiritualismo dogmático medieval, mas o espiritualismo agora que raciocina, que tem bom senso, que tem lucidez, que dialoga face a face com a razão, com a coerência e com os avanços da ciência. Iniciava ali a 18 de abril de 1857, no coração da Grande Ballier, em Paris, em Palais Royal, no coração da França, na livraria Danty, ali, Le Livre d'Esprit, o Livro dos Espíritos, é apresentado à cultura mundial. Em 1019 perguntas se possui a síntese da sabedoria universal, porque é abordado desde a antropologia até as grandes questões psicológicas da atualidade. Ali aborda-se questões de química e de ciências naturais, até as grandes questões éticas e comportamentais da atualidade. Em 1019 perguntas, Allan Kardec sintetiza as questões que inquietam a história da humanidade em 4 partes. A primeira, das causas primárias. A segunda, o mundo espiritual. A terceira, leis morais. E a quarta, que é o nosso tema, das esperanças e consolações. Na quarta parte, quando ele está concluindo o livro, ele coloca essa parte das esperanças e consolações, cada uma das partes dando origem a uma outra obra. Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Na quarta e última parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar o quê? Das esperanças e consolações. E é curioso notar que dessa parte das esperanças e consolações se originaria a obra O Céu e o Inferno. Subtítulo: A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E sabe o que Allan Kardec vai fazer no Céu e Inferno, na obra O Céu e o Inferno? Passar o microfone para os espíritos e coletar todo o depoimento dos espíritos em categoria: espíritos bons, felizes, espíritos em condição mediana, espíritos que se suicidaram, espíritos que foram criminosos na terra, espíritos que passaram por expiações dolorosas, e ele faz ali a catalogação e transcreve o depoimento dos próprios espíritos para dizer como é que estão, a partir do tipo de vida que levaram na vida material. Mas esse livro, Céu e Inferno, foi subproduto, foi filho, foi originado da quarta parte do Livro dos Espíritos, que estamos aqui examinando, das esperanças e consolações. Sabe qual é o primeiro capítulo das esperanças e consolações? Melhor dizendo, o primeiro tópico do primeiro capítulo, porque a parte quarta de O Livro dos Espíritos tem apenas 2 capítulos. Penas e gozos terrenos, primeiro capítulo. Penas e gozos futuros, segundo capítulo. Na primeira parte, penas e gozos terrenos. Logo ao abrir a quarta parte, no início da quarta parte, você tem penas e gozos terrenos e primeiro tema a ser abordado pelos espíritos: felicidade e infelicidade relativas. E os espíritos confirmam, em parte, os filósofos pessimistas e materialistas, que há uma certa relatividade na experiência da felicidade humana, e de alguma forma a vida humana não comporta uma felicidade plena. Daí o Eclesiastes da Bíblia falar que a felicidade não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo no sentido da felicidade plena, da plenitude. E Jesus, corroborando o Eclesiastes, que vai dizer: meu reino não é desse mundo, olha só, está conectado. A verdade é que os espíritos abordam, dão razão em parte aos filósofos pessimistas, mas discordam em parte deles,
quando colocam a felicidade como algo utópico, quimérico, como se não pudesse ser alcançado. Não é isso. Pelo contrário, a felicidade é possível. E se não é desse mundo, começa nesse mundo. Se a felicidade plena não consegue ser alcançada totalmente, porque estamos no limite orgânico, limite físico, psíquico, nós estamos sujeitos às vicissitudes do corpo, da vida material, não dá para ser totalmente pleno. Estamos num mundo feito de imperfeições, de sofrimentos, não dá para ser pleno, mas dá para ser tão feliz quanto permita a nossa experiência material. E a felicidade começa a ser construída nesse mundo. Então os espíritos vão abordar que a felicidade também se constrói nesse mundo, vai se construindo, não é completa totalmente, não é totalmente completa nesse mundo, não se estabelece de maneira integral nesse mundo, é claro, mas apesar de não se completar nesse mundo, não se fazer totalmente nesse mundo, se começa nesse mundo, se construindo interiormente a felicidade. Os espíritos concordam com a ideia de que a felicidade e a infelicidade relativa tem a ver com o local onde a pessoa é colocada. Dependendo do local onde ele é colocado, felicidade para aquela pessoa é conquistar A, B ou C, é ter isso e aquilo. Essa mesma pessoa em outro local vai considerar felicidade uma outra coisa. Para alguém que está passando fome, felicidade é comer. Mas para alguém que está farto, felicidade já é outra coisa. Não é a comida. Depende da posição onde a pessoa é colocada, né? De alguma forma confirmando os espíritos, a hierarquia das necessidades de Maslow. Mas isso tudo tem a ver com elementos materiais da felicidade, que não é a plenitude profunda. Não é aquela plenitude que Jesus estabeleceu. Os espíritos também vão dizer que a felicidade tem a ver com percepções subjetivas da felicidade. Uma dor de uma unha encravada para alguma pessoa pode ser a verdadeira tragédia da infelicidade. E outra pessoa pode passar pelo câncer, uma experiência de um câncer, e passar muito bem e estar relativamente feliz. Então a experiência da felicidade tem a ver também com percepções pessoais e subjetivas do que é felicidade e de como a pessoa sente a dor e como sente a felicidade. A mesma situação, o mesmo evento, pode ter para alguém uma sensação de muita felicidade e para outra pessoa, a pessoa fica feliz, mas não fica muito feliz. E outra nem fica feliz. Então depende também dessa percepção subjetiva. E a felicidade também tem a ver com escassez ou abundância, como eu estava dizendo. Por exemplo, alguém que está com muita sede, um copo d'água pode lhe dar uma sensação de bem-estar. Ou seja, a privação, por incrível que pareça, a privação, a falta, deu àquela pessoa uma experiência de bem-estar muito grande bebendo água. Mas uma pessoa que está fazendo exame de urina, por exemplo, e que está bebendo 1 litro de água a cada 10 minutos, já não aguenta mais beber água, a mesma água pode ter para ela uma sensação diferente e uma relação, um valor de felicidade diferente por causa da escassez ou da abundância. Essa ideia, portanto, é uma ideia interessante. A felicidade tem aspectos relativos, sim, dizem os espíritos. E eu posso aqui situar outros aspectos relativos. Comparação que pode ser até com outra pessoa. Eu olho alguém e digo, não, eu sou mais feliz que a outra pessoa, ou sou mais infeliz, embora a comparação do ponto de vista da filosofia e da psicologia não seja um recurso interessante para a pessoa utilizar como parâmetro de felicidade. Porque quase sempre a gente se compara e se sente mais infeliz e deprime. Não é um recurso saudável. Mas a gente pode fazer comparação cronológica conosco mesmo. Alguém pode dizer, eu não sei se eu sou feliz, mas comparando eu hoje, me comparando eu há 10 anos atrás, ou eu quando tinha 20 e poucos anos, eu não tenho dúvida que hoje eu sou muito mais feliz. Ou, se quiser, para ser mais cuidadoso, se eu não sei se hoje eu sou feliz, eu posso dizer que naquela época eu era muito mais infeliz. Então, comparação cronológica tem a ver com estados relativos, mas o grande erro é situar a felicidade apenas nisso, porque todos esses elementos de felicidade ou infelicidade relativa, e é por isso que a filosofia, a ciência, a cultura de um modo geral fica emaranhada nesse labirinto sem conseguir sair, em aspectos de felicidade relativa. Por quê? Porque se situa em elementos exclusivamente materiais. E os elementos materiais não são bons marcadores.
Os elementos materiais vão dizer para nós que tudo aquilo que a gente está vivendo no mundo está se desgastando e está caminhando para a morte, está caminhando para o envelhecimento, está caminhando para o desgaste. Tudo aquilo, portanto, que constitui felicidade temporária, e por isso é muito fugidia, por isso que é muito tênue, por isso que foge, escapa das nossas mãos, tem a ver com essa felicidade exterior. Porque a gente coloca a felicidade como sendo apenas subordinada a aspectos exteriores. Então o que é que a gente estabelece? Que a minha felicidade é quando eu estou namorando. Aí se eu deixar de namorar, eu já não sou mais feliz. A minha felicidade é quando eu estou empregado, eu estou em emprego, ou estou recebendo um bom salário. Mas se o salário diminui, ou se eu fico desempregado, eu deixo de ser feliz. A felicidade é bom quando o meu candidato político está no poder. Agora que o meu candidato político não está no poder, eu deixei de ser feliz. Então a felicidade é muito frágil. Felicidade é bom quando todo mundo está falando bem de mim, mas se alguém fala mal de mim, aí eu já fico infeliz. É uma felicidade que se perde facilmente, porque é condicionada a elementos externos, é condicionada a coisas exteriores e, sobretudo, é sempre condicionada. É sempre, eu só sou feliz se isso, ou quando aquilo. Essa ideia, portanto, de felicidade são elementos materiais de bem-estar material no mundo, que pode constituir uma certa felicidade do encarnado, uma certa felicidade material, mas os espíritos, com Allan Kardec, abordam mais, vão além e conseguem penetrar nas grandes questões que a filosofia ao longo da história não conseguiu resolver, com seus vários pensadores e com todo o respeito que ela me merece. No item 922 do capítulo mencionado, Allan Kardec pergunta sobre a felicidade, se há algum elemento comum a todo mundo que caracteriza a felicidade. Os espíritos respondem: para o mundo material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que resposta dos espíritos. Posse do necessário para a vida material, é o elemento que constitui a vida, o bem-estar material. Posse do necessário. A gente podia fazer aqui uma grande reflexão. A gente tem realmente o necessário? A gente tem posse do necessário? Para a gente viver tão infeliz por coisas materiais? Será que a gente já não tem mais do que o necessário e ainda assim a gente vive infeliz? E para a vida moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Mas Allan Kardec não é ingênuo. Ele aborda as questões importantes de sofrimento humano. Tem um tópico chamado perda de pessoas amadas, que ele vai examinar um dos grandes sofrimentos humanos. Talvez um dos maiores sofrimentos que o ser humano pode passar nesse mundo é a perda de pessoas queridas. Não dá para imaginar. A perda de pessoas queridas é uma espécie de morte em vida. Dizem os espíritos que toda vez que um ente querido nosso, um afeto, um amor profundo, pai, mãe, filho, alguém muito próximo, morre, uma parte da gente morre com eles. É difícil comparar uma outra dor que seja uma dor da morte de entes queridos. Pessoalmente, eu coloco a calúnia em uma situação ainda maior, ou pelo menos igual, à morte de entes queridos. Mas não posso negar que se trata de uma experiência muito dolorosa, que nunca se apaga totalmente, porque a falta do ser querido durante a vida física é para sempre. Os espíritos abordam isso. A saudade, a falta existe. Agora o desespero, a dor vai sendo amenizados, vai sendo transformados, vão sendo alterados e melhorados ao longo dos tempos, e somente o bem que eu vou fazendo aos outros vai diminuindo as alfinetadas da saudade e da falta, compensando através da fraternidade que eu saio de mim para a felicidade alheia. Somente assim eu compenso um pouco essa falta da presença do ser querido. Então, perda de pessoas amadas. Kardec vai abordar decepções e ingratidões, quando vai dizer que mais mérito há quando eu faço o bem e recebo ingratidão. Isso significa que, nesse caso, eu tenho um mérito maior, porque o meu bem não é um bem interessado,
não é um bem que recebe de volta o elogio, o agradecimento. Bem-aventurados aqueles que podem fazer o bem de uma maneira que nem precisam da gratidão alheia. Portanto, a ingratidão dos outros é um exercício para mim, para eu avaliar o quanto a minha caridade está sendo realmente desinteressada. Porque se eu só faço a caridade porque o outro me agradece, a minha caridade, é virtude, é brilhante, é admirável, é bonito, mas é uma caridade ainda submetida à gratidão do outro. É uma caridade que ainda é frágil, no sentido que ainda precisa da gratidão do outro, que ainda não se libertou disso. É uma caridade, portanto, que ainda está presa, ainda está limitada, ainda está refém da gratidão alheia. E o exercício de experimentar decepções e ingratidões também é o exercício de se libertar dessa dependência. O afeto, o bem que faz, não precisa nem da gratidão do outro. Então, é naturalmente essa a ideia. Allan Kardec vai examinar as relações difíceis, chamadas uniões antipáticas, em O Livro dos Espíritos. Dizer que há um bom senso, né, para ajustar as relações que podem ser ajustadas e para resignar-se e enfrentar a situação de maneira paciente, aquelas situações que não podem mudar. Né? Eu posso escolher os amigos que eu posso ter, mas eu não posso pegar um filho ingrato e colocar para a rua, expulsá-lo de casa. Poder até pode, a depender da situação, mas do ponto de vista espiritual nem sempre é recomendado, não é recomendado isso. Então, tem a ver com essa experiência, as relações difíceis que eu posso me modificar e posso modificá-las, e as relações que eu não posso modificar a convivência, mas posso me modificar na convivência. Olha só a felicidade interior. Allan Kardec aborda, nesse primeiro capítulo das Esperanças e Consolações, desgosto da vida. E vai abordar o desgosto da vida e o suicídio. Conectando de uma maneira que hoje é atual, que hoje todo mundo faz, mas na época não havia, conectando desgosto da vida com suicídio, ele usou as expressões da época, portanto, conectando o suicídio com algo da ordem da saúde mental. Kardec conecta isso no século XIX, que é hoje tema atual da psicologia e da psiquiatria. Suicídio é uma questão de saúde mental. Ele já aborda isso em O Livro dos Espíritos. E também vai abordar as grandes questões da teologia. Céu, inferno, purgatório, anjo, demônio, que é a partir do segundo capítulo, Penas e Gozos Futuros, quando ele vai, de alguma forma, estabelecer a ideia da justiça divina, as compensações após a morte, as compensações espirituais após a vida física, e vai receber os espíritos informações profundas, consolações profundas, inclusive. Vai receber Allan Kardec a ideia de que o espírito experimenta no mundo espiritual uma dose de sofrimento ou de felicidade, a depender das imperfeições ou das virtudes que ele carrega. O espírito que tem muitos vícios, ele sofre no mundo espiritual, como sofre aqui. Já viu uma pessoa cheia de vícios, como ela sofre por causa dos vícios? No mundo espiritual, mais ainda, porque sem o corpo para se satisfazer nos vícios, o indivíduo vive uma crise de abstinência e às vezes a consciência de culpa por aquilo que se permitiu a partir dos vícios. Não se libertou nos vícios na matéria, fora da matéria tem mais dificuldade dele se libertar. Essa é a ideia. Então, da mesma forma que as virtudes dão uma sensação de bem-estar ao espírito, seja no corpo, seja fora do corpo, porque a morte é apenas uma continuidade e uma intensificação daquilo que se viveu durante a experiência material. Então Allan Kardec vai examinar as penas e gozos futuros. Vai dizer aos espíritos que o céu e o inferno não são locais geográficos estabelecidos, mas são estados da alma, estados de consciência. Portanto, o céu e o inferno estão dentro da gente. Nós é que fazemos. Vai, portanto, Allan Kardec receber dos espíritos essas consolações profundas. O espiritismo traz para nós consolações profundas. Primeiro porque não é autoajuda aqui, com todo respeito, eu gosto muito da autoajuda, mas estou dizendo a autoajuda superficial,
Aquela autoajuda superficial que vai dizer, mentalize e tudo vai dar certo, amanhã você vai acordar milionário, vai ganhar na Mega Sena. Mentalize que vai ficar feliz e vai ficar tudo feliz com você. É uma mentalização fraca. Porque no momento que eu mentalizo isso, eu posso até ficar feliz, mas quando eu pegar o carro no trânsito e sair, e alguém me aborrecer, acabou. Não. As consolações que o Espiritismo oferece, baseadas no Evangelho de Jesus, não que os problemas vão desaparecer, mas é a forma como eu lido com eles. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, afirmou Jesus. Então a consolação que o Espiritismo dá não é uma anestesia da dor. A gente vai continuar sentindo, porque a sensibilidade é importantíssima para nós. Consolação não pode ser perder a sensibilidade. Sensibilidade a gente vai ter, a gente vai continuar sentindo, mas a gente não vai cair no desespero. A gente vai lidar com o sofrimento de uma outra forma. A gente vai lidar com o sofrimento de uma maneira leve, porque a gente tem a experiência da espiritualidade. A gente vai estar confortado, o que não quer dizer anestesiado. A gente vai estar consolado a respeito da ideia espiritual, o que não significa dizer que a gente não vai sentir a dor das coisas desse mundo. Mas ao ser confortado por essa experiência espiritual e pela ideia de que o mundo espiritual é palpável para nós, a dor não tem a mesma profundidade, o mesmo peso que a gente dá comumente falando. Então, meus amigos, minhas amigas, essa é, de alguma forma, a síntese, o resumo da quarta parte das esperanças e consolações, quando Kardec vai receber dos Espíritos essa ideia, inclusive no final, fazendo alusão ao mundo regenerado, a regeneração da Terra, a transformação do planeta. Vale a pena ler esse trecho, essa parte do Livro dos Espíritos que deu origem à obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vai ser a partir desses relatos, dessas informações de O Livro dos Espíritos, que vai falar sobre os sofrimentos materiais, entre aspas, dos espíritos, e também os sofrimentos morais. Mas também as bênçãos, o bem-estar do indivíduo que fez o bem na Terra, que procurou melhorar-se interiormente, que procurou amadurecer como pessoa, e naturalmente que gerou para si uma luz que ele cultivou por dentro e que mais tarde se espalhou para fora após a vida material. Divaldo Franco, certa vez, disse que ao longo dos anos, na sua trajetória mediúnica, ele procurou entrevistar centenas de espíritos. E ele tinha duas perguntas. Uma pergunta era: como é que foi sua morte? O que é que você experimentou na morte? Morrer dói? E a segunda pergunta era: o que é que você pensou após a morte? Qual foi a sua sensação? O que é que lhe veio à cabeça? E recebeu coletânea de informações. Coletânea. Desde aqueles arrependidos por perder tempo por nada. E em época de pandemia, essa reflexão é mais atual. Quantos de nós perdemos tempos por nada? E depois ficamos a pensar, será que vale a pena isso? Se eu morresse agora, se eu fosse chamado para a vida espiritual, porque é isso que a pandemia do coronavírus está fazendo com a gente. Está convidando a gente a refletir mais perto em relação à morte. Uma cultura nossa materialista que quase sempre é indiferente à morte, como se nunca fosse acontecer conosco. O coronavírus só colocou perto da gente uma realidade que sempre existiu. A ideia de que a qualquer momento a gente pode morrer. É uma ideia que está clara, que está presente. E que é verdade, com ou sem coronavírus. Porque qualquer um de nós sabe que quando a gente sai na rua, a gente corre risco. No trânsito, assalto. Quando a gente come, a gente corre risco de engasgar. Quanto a gente morre engasgado? Quando a gente vai tomar banho, a gente corre risco de cair, de tombar, de tomar uma queda e morrer no banheiro. E quanta gente, quantas milhares de pessoas morrem assim. Por dia, por semana, por mês. O coronavírus só colocou isso mais perto, se colocou uma lente de aumento para que a gente enxergue isso. Que há uma possibilidade muito mais próxima da gente de morrer, de desencarnar, do que a gente imagina. E a gente faz de conta que isso não existe. Há duas posturas
negativas em relação a isso. A postura de indiferença, como se nunca fosse acontecer conosco, e a postura do desespero, o medo toda hora de morrer. Duas posturas que são fruto do apego à vida material, fruto do materialismo, por incrível que pareça. O Espiritismo, especialmente nessa parte, vem nos convidar a outra postura, a reflexão sobre tudo isso. A reflexão sobre a espiritualidade. A reflexão sobre a imortalidade. A reflexão de que a vida vale a pena ser vivida, mas a vida não é apenas a do corpo. A vida do corpo atende a um compromisso de iluminação espiritual. Essa é a reflexão que a doutrina espírita faz. Os grandes homens missionários, eles eram espiritualizados porque eles conviviam com a ideia de que o fio da vida é muito tênue, que pode partir a qualquer momento e que eu vou investir na minha espiritualidade, naquilo que é mais importante, sem desprezar os aspectos materiais da vida. Esse é o compromisso da pessoa que quer se espiritualizar. Esse é o compromisso da pessoa que quer crescer na direção do infinito. Esse é o compromisso da pessoa que age no bem, que vivencia o bem. Esse é o compromisso da pessoa que quer transcender a vida material, que quer viver de acordo com a vida espiritual. Ter noção, consciência da mortalidade física e, portanto, da imortalidade espiritual. Ter consciência de que somos espíritos e não corpo. Isso não dá nem o medo da morte, nem a indiferença e o ignorar em relação à morte. Faz a gente conviver com a ideia da morte, aproveitando a experiência da temporalidade da vida física para fazer aquilo que é mais importante. Faz a gente alterar a escala de valores. Faz a gente focar naquilo que é essencial em detrimento daquilo que é supérfluo. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, disse o Cristo, e tudo mais vos será acrescentado. Então Divaldo fez essas perguntas. Fez inúmeras vezes essas perguntas e recebeu inúmeras respostas. Bezerra de Menezes disse para ele: morrer, meu filho, não dói nada. A gente tem uma queda de elevador, perde a consciência como se estivesse caindo de elevador, naqueles sonos que a gente tem tem a sensação de estar caindo, e desperta na vida espiritual. Eu despertei com corações queridos, alguns que eu nem conhecia, que multidões vieram me receber, me acarinhando, e eu perguntei a um espírito amigo de que se tratava, e essa entidade respondeu para mim: são os corações que você ajudou e que você nem lembra. Seja desencarnados que você orientou na mediúnica, seja os encarnados que você ajudou com suas mãos físicas. Vieram aqui para recepcionar você e para homenagear você. E começaram a cantar alegremente. E Bezerra de Menezes respondeu: Divaldo, o meu maior arrependimento é o tempo que eu passei na vida política, na vida cultural, na vida filosófica. Nada contra a vida política, cultural, filosófica, não é isso. Mas na vida de livre pensador, sem me dedicar à causa da espiritualidade. Porque o Bezerra teve um período que ele passou, que não era materialista propriamente, mas era um livre pensador, acadêmico, etc. E ele diz: eu me arrependo desse tempo que eu poderia investir também na minha espiritualidade. É claro que não era, no caso de Bezerra de Menezes, um arrependimento de um espírito culpado, do remorso do espírito que fez o mal. Não é o caso. Era um espírito sublime, que estava em paz, mas a ideia do espírito é que eu poderia ter feito mais. Olha a ideia do espírito elevado, é quase sempre assim. Chico falava algo muito semelhante, né? Divaldo disse que entrevistou Loreto Flores, que foi um grande espírita mineiro, um médium extraordinário, que desencarnou e disse: morrer não dói, Divaldo. Eu também senti uma queda, despertei, e o corpo doente, ele teve uma doença que dilacerou muito o corpo dele, o corpo doente estava agora totalmente refeito, e a sensação de bem-estar, de felicidade. E diz Divaldo que quantos ele percebeu no mundo espiritual, dizendo que a maior dor, isso é uma coisa que é frequente o espírito dizer, a maior dor que eu tenho aqui é olhar nos olhos daquele a quem eu fiz mal. Eu não suporto a presença da minha vítima. Aquele que me fez mal, mesmo que tenha me perdoado, eu não suporto ver, porque ao ver, me traz a grande consciência de culpa do mal que eu lhe fiz. Essa é a ética espírita, que nos dá advertência, que nos faz refletir a respeito das nossas responsabilidades morais, mas também
nos dá uma grande consolação e esperança. Por quê? Qual é a grande esperança e consolação da doutrina espírita que é estudada nessa parte? É dizer que está em nossas mãos. É dizer que não importa até agora o que eu fiz, não importa o meu passado até agora, mas enquanto eu estiver na vida material, eu posso corrigir a minha rota, ajustar a minha caminhada e me iluminar espiritualmente sempre a tempo. Por isso, aproveitemos essa oportunidade. Aproveitemos essa oportunidade de pandemia de coronavírus para nos iluminar. A esperança e consolação só tem valor em momentos como esse. Qual é o valor que eu tenho? Qual é o valor que, melhor dizendo, qual é o valor que tem a esperança quando tudo vai bem, quando eu estou com a conta bancária recheada, quando eu gosto de saúde, quando meu trabalho está ótimo, quando minha família está tudo bem, quando nada acontece de ruim? Aí é fácil ter esperança. Aí é fácil estar confortado. O valor da esperança, a preciosidade dela, aonde ela cresce aos nossos olhos e tem maior valor, a esperança e consolação espiritual que nós temos é no momento como esse de coronavírus, no momento de pandemia. Porque a luz se torna brilhante na escuridão. Não há necessidade de acender uma vela à luz do dia, porque o sol já ilumina. Mas a luz se faz preciosa na treva. E é por essa razão, meus amigos, que o Espiritismo nos dá uma grande esperança e consolação. Porque vem dizer que a qualquer momento nós temos a oportunidade de fazer diferente, de sermos melhores, de melhorarmos a nossa vida moral, a nossa vida afetiva, a nossa vida familiar, conviver com os nossos nesse momento, tentar amar mais. E tudo isso será melhorado. Quem vê de fora, vê pessoas desencarnando. Quem vê apenas do ponto de vista material se desespera, porque vai ver pessoas entubadas com crise respiratória. Mas quem vê com o olhar do Espírito vê todos nós nos aperfeiçoando, crescendo espiritualmente, mesmo na chamada tragédia da morte. Às vezes, há uma grande vitória espiritual. Diz Emmanuel que muitas das vitórias espirituais são feitas na derrota do mundo material. Quem visse aquele escravo Rufo, narrado na obra Ave Cristo, do mesmo autor mencionado Emmanuel, que por negar-se a admitir não cristão, negar-se a abandonar a sua crença cristã, foi amarrado pelo capataz romano, amando de um representante de César, não apenas nas mãos, nos braços, como também nos pés, e amarrados em carruagens, em carroças de cavalo, que ao sinal do romano deram em disparada em direção oposta para dilacerar e partir ao meio o corpo daquele escravo maravilhoso, daquele grande cristão. No mundo físico, era um verdadeiro espetáculo de terror, porque as suas pernas e os seus braços foram arrancados em sentido oposto, graças àquela morte tão hedionda. Mas do ponto de vista espiritual, narra Emmanuel que o escravo Rufo praticamente não sentiu nada e despertou numa festa. Havia clarins no ar, música sendo cantada, corte de seres angélicos vieram buscá-lo e homenageá-lo como uma grande procissão, aplaudir a sua vitória como um grande herói cristão. E todos cantam hosanas em homenagem àquele grande batalhador cristão que estava entrando na espiritualidade. Esse escravo, Rufo, que é o mesmo espírito que nós conhecemos hoje como Eurípedes Barçanufo. É, portanto, esse espírito, a tragédia do corpo, a tragédia da matéria e a vitória espiritual. Portanto, tenhamos isso em mente. Esperanças e Consolações, quarta parte de O Livro dos Espíritos, que deu origem ao livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Muita paz.